E eu quero saber o que está acontecendo no Amapá, que até hoje não tem uma ponte para ligar o Amapá ao resto do Brasil. Virou minha campanha, né? Porque assim, você vê na declaração do Davi, essa declaração sobre a anistia, você vê a estatura moral do cara, né? E aí é o seguinte, é a política. Como é que você elege um sujeito que despreza outro ser humano, que diz na prática o que ele está dizendo ali na entrevista é o seguinte: prenda e joga a chave fora. Prenda e joga a chave fora. E esse senhor, que hoje é presidente do Senado, ele destinou 100 milhões de emendas para o Amapá, e não tem R$1 para essa ponte que nunca sai. Por que não tem uma ponte, deputada? A senhora já direcionou emenda para a ponte lá? Por que não tem a ponte? Por que a gente não faz uma grande campanha para ligar o Amapá ao resto do Brasil? Ou essa não é a intenção dos políticos do Amapá? Bom, nunca foi. O Amapá, na realidade, ele é um território que, se a gente for vasculhar bastante a questão da geopolítica, ele é um território reclamado pela França. Tá? Então, nós temos ali a Guiana Francesa, que nunca engoliu o fato de eles terem, segundo eles, perdido parte do seu território, ou o que eles reclamam de um possível equívoco de fronteira, né? Que eles deveriam ter a fronteira sobre o rio Araguari, e não sobre o rio Oiapoque. E óbvio que todas as decisões que se tome para a ligação do Amapá ao Brasil, nós sofremos interferência da França, da opinião daquilo que eles pensam e que eles determinam sobre nós. Tanto é que a França é um dos investidores, né, do Fundo da Amazônia, e que também diretamente investem em organizações não governamentais para atuarem ali dentro. Então, vamos falar sobre, por exemplo, petróleo ou qualquer outra atividade que se tente fazer ali, o Amapá é proibido. Tanto que o Amapá está bloqueado em 75% do seu território, todos em reservas. E, óbvio, em troca, por exemplo, de 81 milhões de dólares para compensação, dinheiro esse que o povo do Amapá nunca viu. Por exemplo, a capital, há pouco tempo tinha 4% de saneamento básico, hoje chegou a mais ou menos 6,9%. A capital. Então você imagina como não está nos interiores. No interior a gente não tem, é bom que se fale. O norte brasileiro ou o Amapá é a mesma realidade dos outros estados da Amazônia. Sem investimento, sem percepção dos seus representantes, quanto o direito do seu povo, daquele povo que é brasileiro, que ele tem o direito de se desenvolver. Então, se há algum interesse em manter aquele estado completamente isolado do Brasil, esse interesse não é meu. Mas não dá para mandar uma emendazinha para lá, não? Sim, dá. Inicialmente, aquela ponte, ela estava sobre... o Jari ali. Isso, responsabilidade, né, de Laranjal do Jari. E aí houve a questão de desvio de emendas, houve a paralisação e ela passou para o governo federal. Sim. A responsabilidade para o governo federal. Houve a assinatura e a inclusão da construção, né, dessa ponte no PAC, né, de aceleração do crescimento, mas só a propaganda. Vamos fazer uma campanha aí para ajudar o pessoal lá do Amapá, para a gente fazer essa ponte? Vamos pressionar o governo? Sim. Vamos fazer? E tem uma característica que é muito importante, eu falo isso muito, e eu falo com orgulho. O Amapá, ele é a única porção de terras cujo povo lutou para ser brasileiro. Veja, por exemplo, o Acre. O povo lutou para ser brasileiro, mas parte do seu território foi comprado. O Amapá não. O Amapá não. O povo... ele lutou para ser brasileiro. Deixa eu só a última matéria aqui que eu publiquei hoje cedo, até para os eleitores do Amapá que estão nos acompanhando, porque você tem que fiscalizar o seu parlamentar, né? Eu sei que muitas vezes você não sabe como fazer, aqui a gente ensina como fazer. Você vai lá no Transparência, joga no Google, Transparência Emenda Parlamentar. Aquilo vai te levar no portal da Transparência e vai abrir diretamente a parte de consulta. Você coloca o nome do seu parlamentar, clica ali e você vai abrir todas as emendas do parlamentar. Eu fiz isso com um parlamentar hoje, lá do Amapá. Coloca na tela, por favor, essa matéria aqui do link 2, Brenda.
nós temos um colega seu de bancada, né? Pode abrir aí, por favor. Colega seu de bancada, que é, inclusive, braço direito do Davi Alcolumbre, lá no Amapá, e ele simplesmente destinou emendas. Pode baixar aí. Isso. O pessoal lê junto. Né? O querido Vinícius Gurgel, que vem a ser do PL, inclusive, viu? Vem a ser do PL aí do Amapá. E ele destinou 37 milhões de emendas parlamentares a diferentes regiões do país. Só que apenas 15 milhões foi para o próprio Amapá. 22 milhões ele mandou para municípios do Ceará, do Maranhão e da Bahia. Então, tá aí, ó, Pinheiro, 5 milhões lá no Maranhão. Né? Os municípios cearenses de Aracoiaba, 1,5 milhão quase, Boa Viagem, 5 milhões, Aquirás, 4 milhões e Morrinhos, praticamente 1 milhão aqui. Além das prefeituras baianas de Esplanada, 4 milhões, Mucugê, 500 milhões, Itabuna, quase 1 milhão e Nilo Peçanha, quase 1 milhão. Esse dinheiro foi sob a rubrica de manutenção da qualidade da oferta de serviços de saúde. Sabe o que é interessante? É que Macapá, que é onde está reunido praticamente todo o eleitorado do Amapá, é a última capital em acesso à saúde do país. E é a última cidade em 100 municípios do país em serviços de saneamento, saúde e educação. Então eu gostaria muito, até mandei mensagem lá para o pessoal do gabinete, do Vinícius Gurgel, que o Vinícius Gurgel viesse nos explicar por que ele está jogando emenda. Não que o pessoal do Ceará, da Bahia e do Maranhão não precisem, mas eu acho que eles têm bancadas para isso. E porque o deputado eleito por um estado destinar o dinheiro que ele tem à disposição para outro estado, sendo que o seu eleitorado não tem saneamento, não tem acesso à água potável, não tem acesso à educação, eu quero saber se dá para enquadrar isso em algum tipo de situação legal, deputada, porque alguma coisa está errada com esse dinheiro. Esse dinheiro não pode ir para outro lugar que não seja para o eleitor do Amapá, lá do Macapá, que está precisando tanto. Inclusive, não só pela ponte. Saúde, educação e saneamento, que é o básico do básico do básico. Isso já é previsto constitucionalmente, né? O Estado, ele é obrigado a dar, né, segurança pública, saúde e educação. Então, obviamente, se o meu estado é o estado que é considerado o pior estado em saúde pública, é o pior estado na questão da educação, né, com uma das piores notas no IDEB, ou considerado como um dos estados mais violentos da região norte, obviamente que moralmente nós temos o dever de atuar para que o nosso estado, onde está boa parte do nosso eleitorado, esse estado possa receber, né, o investimento além daquilo que já foi pago pelos seus impostos. Então, por exemplo, ilegal não é, mas não é moral. Pois é. Não é justo com o povo. Mas pode ser legal, viu? Tem que olhar direitinho essas emendas, porque o Gurgel, ele inclusive já é alvo de um inquérito lá no STF. Ele é alvo de um inquérito no STF que apura aqui, ó, tá até aqui, ó, direcionamento, suposto envolvimento em direcionamento de licitação para serviço da BR-156, né? Então, assim, tem que olhar se esse dinheiro realmente está sendo aplicado, como ele está sendo aplicado, mas assim, numa boa, manda o dinheiro pro seu estado, né, parlamentar. Porque o que está acontecendo? O Ministério Público está descobrindo que há um balcão de negócios de emendas parlamentares no Congresso. E para dificultar o rastreamento, um deputado negocia com o outro. Então ele troca, manda um para o Maranhão, do Maranhão manda para a Bahia, o da Bahia manda para São Paulo. E esse tipo de comportamento está sendo identificado como um dos indícios de corrupção envolvendo a emenda parlamentar. Então, até para que o seu eleitor não ache, né, que o senhor é corrupto, destine a sua emenda para o seu próprio estado, para os municípios que estão precisando, né, que aí evita, né, que surja desconfiança em relação ao seu trabalho, e o programa aqui está absolutamente aberto também. No fim das contas, eu queria muito era que a ponte ficasse pronta.
Eu também. Mas eu vou elencar duas coisas que assim, são bem interessantes, né? Se de repente aqueles municípios do qual ele colocou um investimento de saúde estejam fazendo uma pesquisa em saúde com o intuito de, por exemplo, transmitir o conhecimento para o estado dele, tá? Possa ser que tenha termo de cooperação, eu não estou defendendo o deputado, eu estou falando de algumas possibilidades. Vou dar um exemplo. Como a nossa educação no estado do Amapá é considerada ruim no IDEB, Sim. eu investi 20 milhões na Universidade Federal do Estado. Sim. 20 milhões. Foi a primeira maior emenda que eles receberam de um único parlamentar. E só para a segurança pública do Estado, englobando polícia militar, englobando polícia civil e Corpo de Bombeiros, mais a Politécnica, foram 48 milhões destinados apenas de mim. Perfeito. Por quê? Porque nós nos preocupamos com as questões do Estado. Então, não teria como eu fazer esse tipo de grandes investimentos no Estado ou no município que não é meu. Então, eu tenho que olhar para as necessidades e as dificuldades do meu povo, daquele que me elegeu.